Paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Manfran e estou aqui para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Deus nesse dia tem uma palavra maravilhosa para nós, meus amigos. Eu quero ler junto com vocês, quero desde já agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Tenho certeza que Deus vai falar com você nesse vídeo. Tenho certeza que Deus vai trazer a palavra revelada ao seu coração nesse dia e você vai muito se alegrar. Isaías, capítulo 53, palavra maravilhosa. Vamos ler junto? 7 versículos da palavra do Senhor. Eu te convido a acompanhar a leitura da palavra do Senhor. E se for possível, fica até o final. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida nesse dia. Leamos a palavra do Senhor que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós vamos desgarrar como ovelhas que não têm pastor. Como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amados, é uma palavra muito maravilhosa, uma reflexão que falta, sem dúvida alguma, falta condições, falta palavra, falta sabedoria, falta entendimento para descrever essa profecia do profeta Isaías a respeito do Filho de Deus. Nós entendemos que o profeta estava falando de um homem que viria a este mundo, mesmo ele sendo o mais belo de todos os homens, mesmo ele sendo o mais bonito, o mais formoso. Todavia, ele precisava chegar nessa terra com essas qualidades que o profeta estava descrevendo. E então nós observamos que o Senhor Jesus realmente ele passou por tudo isso que o profeta mencionou. Por isso, nós observamos aqui que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, capítulo 2, ele deixa uma recomendação para mim e para você que assistiu esse vídeo. Para nós voltarmos aqui em Isaías, eu quero ser breve. Eu quero, então, enfatizar aqui a recomendação de apóstolo Paulo aos Filipenses para que nós também sigamos este mesmo exemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir, diz a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, nessa recomendação, nós observamos o nosso dever do dia a dia, dado por Deus, para que nós venhamos, então, a agradecer a Deus, pelo menos ser grato a Deus, pelo que Ele fez, pela bondade dEle e pelo que Ele faz, de enviar o teu filho, para nos dar hoje, então, essa oportunidade, é a oportunidade que nós temos. Hoje, se nós observarmos, as pessoas, às vezes, se alguém apenas for sincero e dizer para o outro assim, ó, mas você não tem nenhuma aparência, já é o suficiente para a pessoa ficar nervoso, se aborrecer, se encolerizar e muitas das vezes desferir palavras contra aquela pessoa que assim falou para ele. Mas Jesus não. Jesus foi um homem que ele veio sobre a face da terra, como nós lemos aqui agora, complementa aqui em Filipenses. Ele veio para ser provado, ele veio para servir, ele veio para passar por provas, pelo qual todas as pessoas que Jesus chama, todas as pessoas que aceitam Jesus, pode ser pessoas que têm poder aquisitivo alto. Essa pessoa não se importa mais com o poder que ele tem. E todo o poder que ele tem, ele então deixa de lado e entende que todo o poder pertence a Jesus. Porque, sendo assim, as pessoas são felizes de verdade. A pessoa só é feliz de verdade quando chega a um nível de humildade. Não tem palavra para descrever o que é humildade, o que é ser humildade. Por isso que Jesus falou assim, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando a pessoa aceita Jesus, ele larga toda a arrogância, ele larga toda a soberba, larga tudo, o orgulho, e ele então entrega-se inteiramente a Jesus, para que cumpra nele o que nós lemos em Filipenses. Ele tem sentimento. Há sentimento nas pessoas que aceitam Jesus. Um sentimento não faccioso, mas um sentimento verdadeiro pelas pessoas, pelo seu próximo, pelas vidas que estão perecendo, as almas que estão perecendo neste mundo, pelas pessoas que são ignorantes. Ignorantes que fala, a palavra ignorante, eu sei que vocês sabem muito bem, mas a palavra ignorante não se trata de estupidez. A palavra ignorante é pessoas que não sabem, que estão errando sem saber. Porque quando você sabe, você tem consciência, você não erra. Porque você sabe o peso que tem para quem erra diante de Deus. Então, Jesus veio para os ignorantes, até mesmo para os estúpidos, para os bárbaros. Jesus veio para todos. Mas a recomendação é que haja em nós que já aceitamos Jesus. Quando você aceitar Jesus, então a Bíblia recomenda que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou de ser como Deus. Ele cumpriu aquilo que o profeta estava dizendo, o que nós lemos antes. Ele não usurpou a beleza que ele tinha, ele não usurpou a glória, ele não usurpou o seu poder, mas ele se humilhou, se esvaziou de tudo. Quando um homem forte, poderoso,
aceita Jesus, ele não usurpa mais aquela força dele, daquele poder dele. Quando o homem tem muita glória na terra, ele aceita Jesus, ele não usurpa mais aquela glória, ele esvazia de tudo aquilo. Pois dá gosto você conversar com uma pessoa simples. Dá gosto você conversar com uma pessoa humilde. Você olha aquela pessoa que tem muito poder aquisitivo perante os homens, mas quando ele fala com simplicidade, como qualquer uma outra pessoa. É assim que Jesus falou na face da terra, com os homens. Enquanto muitas pessoas, você pode procurar na Bíblia, no Novo Testamento, de ponta a ponta, que você não vai encontrar em lugar nenhum, onde Jesus estava se reunido em algum banquete, exceto alguns lugares onde ele foi convidado, como na festa de Caná, ou mesmo no caso de Zaqueu. Mas Jesus não ia, quando ele chegava, pode observar, e onde Jesus estava, sempre tinha pão, sempre tinha peixe. Era comida simples. Então em Jesus tudo é simplicidade. Então quem aceita Jesus, ele exonera todas essas coisas deste mundo, esvazia de tudo, esvazia de banquetes, esvazia de luxúria, esvazia de olhar a sua própria beleza e enaltecer a si próprio. Ele esvazia de tudo, porque ele tem o sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele tem o mesmo determinado que foi para Jesus, é determinado para essas pessoas. A mesma profecia que foi para Jesus é para a igreja de Jesus. E essas pessoas são felizes do jeito que é. O cristão, quem aceita Jesus de verdade, ele é feliz do jeito que ele é. Se ele tem vestes boas, ele é feliz. Se ele não tem, ele é feliz também. Se as pessoas humilham ele, ele continua sendo feliz. Se as pessoas muitas das vezes tratam ele com palavras duras, ele continua sendo feliz do mesmo jeito. Ainda que seja homem, ainda que está sujeito a falhar, ainda que está sujeito a pecar, todavia é passageiro. O coração do crente, o coração da igreja, aleluia, ela é um rio corrente, rio de águas correntes, onde passa muitas coisas, porém não fica, vai-se embora. Este é o coração do homem e da mulher que aceita Jesus. No momento passa aquelas coisas terríveis, aquelas angústias no coração dele, mas de repente vai tudo embora, porque ele é livre e a água vai-se embora. Diferente de coração como represa, que guarda rancor, que guarda mágoa, que guarda ódio, angústias. Não, o coração do cristão não. É sempre puro, é sempre limpo, para a glória de Deus Pai. Porque sabe o que acontece, meu amigo? Quando alguém te persegue, quando alguém fala mal contra você, sem causa muitas vezes, e muitas das vezes te levam, até mesmo, quem sabe, a prisões, te levam muitas das vezes a escândalos. Tudo isso Jesus passou. Mas sabe o que aconteceu um dia? Como vai ser de cada um que aceita Jesus, como qualquer uma pessoa que também tem o sentimento de Cristo, vai acontecer bem isso aqui, ó. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, no versículo 39, nós encontramos aqui então o reconhecimento dos homens quando ignorou tudo aquilo que Jesus falou para eles e cumpriu tudo aquilo que nós lemos em Isaías 53. Quando eles desprezaram ele, não via aparecer em Jesus formosura. Jesus era experimentado nos seus trabalhos, ele era experimentado nas suas palavras, nas suas pregações. Muitos poucos das multidões que andavam com Jesus estavam com o coração verdadeiro, atento ao que Jesus dizia. Mas chegou um dia em que todos eles tiveram que reconhecer aqui onde nós lemos, de Marcos capítulo 15, versículo 39. Veja bem o que disseram. O centurião, todos sabem que o centurião era um chefe de exército. Então, aquele homem na responsabilidade
ignorou tudo, crucificou Jesus, a ordenança dele. Mas veja bem o que ele mesmo falou naquele dia, quando Jesus, veja bem, o que ele disse. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Veja bem, quando Jesus deu o brado na cruz, que ele inspirou, que ele morreu, e aquele evento todo que aconteceu, do terremoto que deu, das pedras se fendendo, da escuridão que teve, o véu do templo se rasgando de alto a baixo. Quando aquele homem viu todo esse rebuliço acontecendo, ele caiu em si, aleluias, e declarou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas aí, meu amigo, tudo isso se passou, houve o reconhecimento dele, mas e hoje o que nós falamos então? Tempos depois, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, nos deixando essa oportunidade de nós termos a oportunidade de falar, então, de nos declarar, de sentirmos, de termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que nós tenhamos condições de humilhar, para que nós tenhamos condições de esvaziar das nossas glórias, esvaziar do nosso ego, esvaziar dos nossos, aleluia, muitas das vezes, os nossos pensamentos vãos, e declararmos que somos realmente, que nós temos sentimentos pelas vidas que estão perecendo na face da terra. Amar os nossos irmãos, como Cristo amou, como Cristo ama. Amar o nosso próximo, como Cristo ama. Amar os nossos inimigos, como Cristo ama. Bendizer aqueles que nos maldizem, como Jesus nos ordenou. Orar por aqueles que nos perseguem, como Jesus nos ordenou. Isto é o sentimento que há, que precisa estar em nós, como há em Cristo Jesus. Porque os homens sendo maus, Jesus ama os homens. Os homens sendo perversos, Jesus continua amando os homens. Os homens não adorando a Jesus, Jesus continua amando os homens. Aleluias! E este é o nosso dever. Então eu te convido, meu amigo, nesse dia, a refletir nessa palavra, a pensar, meditar e falar: meu Deus, tenha misericórdia de mim. E eu preciso, Senhor, urgentemente aceitar Jesus como o único Salvador da minha vida. Como eu faço, Senhor? Como eu faço para chegar, aleluias, ao Senhor Jesus? Aí Deus vai te conceder, meu amado, a oportunidade através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te convencer e vai dizer para você, vai te mostrar os caminhos que você está andando e dizer: filho, este caminho não é bom para você. Filha, este caminho não é bom para você. O caminho que é bom para você é este, que leva à vida eterna. Lembra do que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus abençoe a sua vida, meu amado e minha amada. Em nome do Senhor Jesus. Estarei fazendo uma breve oração. Receba essa oração em nome de Jesus. Não importa o problema que você está passando, o seu sentimento, aquilo que está te perseguindo. Se você tiver fé, Deus vai entrar com providência neste momento e vai solucionar o seu problema. Vai jogar por terra todas as barreiras e você vai alcançar o seu objetivo em nome de Jesus. Oremos. Soberano eterno Deus, Pai e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu sou grato a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Senhor Deus, Tu és verdadeiro e as Tuas promessas, Senhor Deus, não falham, Pai. Por isso eu te peço neste momento, Senhor Deus, vai de encontro, Senhor, dessas vidas, meu Senhor, que carecem de Ti. Essas vidas, Senhor Deus, que estão duvidosas, essas vidas que estão perecendo, Senhor, por favor, ó Deus, visita este lar agora, Senhor da glória, que está passando por tribulações. Entra com providência, meu Pai, nas causas impossíveis. Joga por terra, meu Senhor Deus, todas as armadilhas do adversário, Senhor Deus. Joga por terra, meu Deus, todos os laços, Senhor Deus,
Corta agora, meu Senhor Deus, essas correntes, meu Pai, que está acorrentando essas pessoas, meu Pai. Liberta para a glória do Teu nome, ó Deus. É o que eu te peço, meu Pai, crendo na vitória e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meu amado e minha amada. Em nome de Jesus.